Gratidão. Para iniciar, sempre a gente inicia com a escritura. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmos, ou, como a leitura, que não foi por acaso, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item também 28. Lá no capítulo 28, Kardec coloca uma coletânea de preces. E a gente às vezes pergunta, mas o Espiritismo fala que a prece tem de vir do coração, não deve ser decorada, não é? Mas quem trabalha nas casas espíritas com atendimento fraterno, sabe quantas vezes as pessoas estão deprimidas, estão angustiadas e não conseguem sequer fazer um Pai Nosso. Então elas se socorrem lá nesse capítulo 28. E dentro do item que ela falou muito bem aqui, leu do Kardec, tem uma partezinha lá no item 28 que diz assim: o homem esquece facilmente do bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Carecemos de sermos gratos para evoluir. Olha o que a gente está fazendo aqui na Terra, o que a gente está buscando? A nossa evolução. Então, para conseguir isso agora tem uma condição, a gratidão. Espiritismo tem seu tríplice aspecto. Religião nesse sentido de religar a criatura ao Criador. Religião em todo o seu arcabouço moral. Mas também a ciência, à medida que a filosofia pergunta e questiona, e a ciência espírita vem nos responder, muitas vezes através dos ditados dos espíritos. Então, pegando esse ponto da filosofia espírita, o que é gratidão? Por que devemos, afinal de contas, agradecer? Qual é o sentido da gratidão? Seria o sentimento de gratidão essa força que nos une a Deus? Então, o que é gratidão? Geralmente a gente fala obrigado, muito obrigado, né? Vem do latim, obrigare, é tornar-se como que amarrado, ligado àquele que nos prestou algum favor. Já gratidão também vem do latim, ó, é agradável, agradecido, parece que é mais leve, gratos, agradável. Não tem como falar de gratidão sem falar da ingratidão. E o que seria a ingratidão? Característica da pessoa ingrata, não reconhece o bem que outrem lhe proporcionou. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Então a ingratidão ela vai demonstrar um caráter pobre. Poderíamos dizer que é uma doença espiritual. E ela projeta um futuro, como nós veremos depois, de solidão. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo, se apresenta agora, como na última encarnação, né, como uma freira. Então muitos às vezes até perguntam para Divaldo como que Joana, sendo freira em várias encarnações, ela traz tanta luz no ângulo da psicologia. Então ela responde que no plano espiritual ela estudou durante décadas com os mais renomados psicólogos e psiquiatras que desencarnaram e lá o estudo continua, não é? Diz ela, o ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade e agora aturdido deambula por caminhos equivocados. Ninguém nasce grato e nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se a gratidão mediante sua prática, que se inicia naquela célula em miniatura que é a família. Para quê? Para depois, com o tempo, ser natural. Então, durante os milênios, a gente foi melhorando nossos equipamentos. Há milênios atrás, a gente tinha que pensar que tem que piscar para lubrificar a córnea ou o olho. A gente pensava até um tempo atrás para atravessar a rua, agora a gente se tornou automático. Assim é com a gratidão. Com o tempo não precisará esforço. A ingratidão é o mais pobre dos estados de espírito. Em gratidão, nós vamos reconhecer então a participação de alguém ou o benefício de algo recebido e vamos retribuir.
Então, gratidão é um sentimento extremamente harmônico. Portanto, ele é positivo. Reconhece que o outro proporcionou. Mas por quê? Afinal de contas, nós devemos agradecer. E daí a gente entra um pouco na parte técnico-científica da doutrina espírita. Compreendendo agora a ação fluido energético da gratidão. Todos nós estamos mergulhados no que chamamos de fluido divino. Tudo é energia. Isso aqui nada mais é que energia condensada. Nós todos mergulhados nesse fluido divino, envolvidos por uma lei que é a de ação e reação. Lá na frente nós vamos entender essa fala, tá? Essa lei, ela é automática. O sentimento de gratidão se expressa assim. Como é difícil colocar em linguagem humana o que é espiritual, o que é divino. Mas se expressa por emanações energéticas. De que tipo? Então, se a gente estudasse física, de alta frequência, de ondas curtas, finas, de baixo comprimento ondulatório, e por isso mesmo produzem luz. Então, ele veio aqui fazer a prece. Se tivesse um vidente aqui presente, talvez tinha, poderia enxergar uma entidade de muita luz se aproximando. O nosso irmão Cláudio falou, muda a psicosfera. O que é isso? Começa a agradecer, começa a se conectar com a luz. Muitas vezes, é na reunião mediúnica, quando tem um vidente, ele fala, não consigo nem ver o rosto, se é homem ou se é mulher, mas a entidade é de muita luz. Tudo tem consequências, e o sentimento de gratidão também tem consequência. Estabelece-se, como ele falou da sintonia, uma sintonia com o plano extrafísico, com outras energias. Então, se eu agradecer aqui de coração pelo convite que me foi feito, o meu anjo da guarda vai ficar contente, vai se aproximar. Eu vou entrar em cima do anjo da guarda, quem me convidou. Um anjo da guarda na casa, por exemplo, toda vez que expressamos gratidão, entramos nessa sintonia suave que nos envolve de luz. Ao direcionarmos gratidão ao outro indivíduo, então, ele também recebe, quando é de coração, né? Vamos falar aqui de sentimento verdadeiro. A pessoa também sente, porque ela também é envolvida por essas ondas de bem-estar. Agora, a ingratidão já é o contrário, né? A ausência desse sentimento positivo. Não é nada harmonizador. Nós não reconhecemos o bem que alguém fez e entramos em emanações de baixo teor vibratório. Existem emoções ligadas aí à ingratidão. Ela se apresenta frequentemente, pegando ali, né? Por atitudes não elevadas por parte do indivíduo ingrato. Então, se tivéssemos um vidente também vendo, ainda bem que não somos nós, né? Que só reclama, que nunca agradece, a aura desse sujeito estaria como? Opaca, sem luminosidade. Então, ainda há um fator para a gente se atentar aqui. Não é raro no nosso plano, no nosso nível evolutivo, a ocorrência até de uma sensação de raiva em relação àquele que prestou auxílio. Puxa vida, eu prestei auxílio para uma pessoa que eu conheço há 30 anos, nunca precisou. De repente precisou, eu auxiliei e parece que ela ficou com raiva de mim. O beneficiado pode ser que se considere humilhado. Só vai se considerar humilhado se a sua natureza for orgulhosa. E Kardec, através dos Espíritos, muito bem nos colocou que as duas chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Presença, às vezes, de inveja. Olha, eu fiz o bem para aquela pessoa e parece que ela está emanando para mim inveja. Talvez o indivíduo auxiliado, dado ao seu nível evolutivo, não possui a qualidade daquele que beneficiou. E então sente inveja. Por que eu não sei dar essa receita que ela me deu? Por que eu não tenho essas condições que ele tem, ele me ofereceu isso ou aquilo? E em muitas ocasiões houve precipitação do benfeitor, que não aguardou o momento oportuno do amadurecimento do assistido. Mas espera aí, a bandeira do Espiritismo não é a caridade?
mas foi próprio Jesus que nos orientou: não atirai pérolas aos porcos, para que eles não pisem com os seus pés. Chico Xavier, o homem luz, quando esteve entre nós, muitas vezes estava sozinho. Sozinho não, com a espiritualidade. Às vezes passava o Natal sozinho. E numa dessas ocasiões, ele pegou lá o que ele tinha, um pacote de biscoito, e foi visitar a mãe e a filha. A filha, em dura expiação, Lia e Conceição, numa cama. E ali ele ia muitas vezes com o grupo que assistia às famílias. E no Natal ele resolveu ir. Mas certa feita, ele foi naquele grupo que faz as visitas, e naquela caravana foi junto um médico. Chico Xavier não só ia, como a gente vai às vezes nas casas, né, dar o passo, fazer o evangelho. Ele lavava a casa delas. Ele dava a boca para ela, para a filha, dava comida na boca, ele penteava, ele lavava ela, e sim, lia o evangelho, aplicava o passe. E numa dessas caravanas, junto com um grupo, tinha um médico. E esse médico, com muitas posses, ele era de São Paulo, quando viu aquela situação, disse: vamos, Chico, tirá-la e levar para a minha clínica, eu tenho um hospital em São Paulo, eu posso tratá-la. Nesse momento aparece para o Chico Xavier nada mais, nada menos que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E fala: não, Chico, o lugar dela é aqui. Sim, faça a visita. Traga os mantimentos. Continue lavando a casa, banhando a enferma, alimentando, aplicando os passes. Mas o lugar dela é aqui. Então, nessa compreensão fluídico-energética da gratidão, também tem da ingratidão. Ela se caracteriza por emanações, a gente pegou uma fotinha aqui para ilustrar, escura. Então, qual é a frequência perante a física dessas ondas? São ondas longas, de grande comprimento ondulatório, e por isso destituídas de luz. Há consequência no sentimento de ingratidão. Quando a gente se deixa envolver, talvez a gente pense agora aqui, a palestra é para isso, é para pensar. A gente pensa assim: não, mas eu sou grato. Mas quantas a gente reclama? Reclama da gripe, reclama do frio, reclama da roupa, do sapato, esquece de agradecer que tem pé. Quantas vezes a gente queixa-se? E quando a gente se deixa envolver por esse sentimento de ingratidão, nós vamos estabelecer sintonia. De repente a gente estava lá na FM, baixou a guarda e só está pegando chiado. Em razão desse fato, nós vamos ampliando o contato com essas esferas de espíritos sem luz, sofredores. E pior, que a gente não para se dar conta, quando a gente faz algo muito bom para alguém e aquela pessoa não reconhece, e nós passamos a sofrer com isso. Dei do que eu não tinha para o fulano, fiz isso, fiz aquilo, e olha só, ingratidão. Nesse caso, nós vamos entrar na mesma frequência. Há uma queda do nosso padrão vibratório. E aí nós vamos conectar os espíritos inferiores que estão junto com essas criaturas. E pior, quando o benfeitor reage, revida contra o ingrato, quando passa a ter raiva, né, mágoa, assimila toda a ação dos obsessores e pode se enfermar. Talvez a gente tenha achado o tema um pouco simples, né? Gratidão é fácil de falar, mas há tudo isso envolvido. Podemos nos enfermar física ou psiquicamente. Então, as pessoas que buscam a casa espírita, que já foram todos os médicos, e que no atendimento fraterno, antes de passar para o passo, para o tratamento, ela começa a falar, e nessa fala você percebe: aqui houve mágoa contra alguém que foi ingrato. Tudo isso fruto da nossa imaturidade ainda espiritual. E como ser imaturo que somos, por isso estamos aqui, precisamos amadurecer. E como se amadurece? Só pela experiência. Aí agora nós vamos refletir. De repente a gente passa a existência inteira sendo ingrato, reclamando, desencarna. Aqui é uma cena do filme Nosso Lar dos Resgates. Quem não leu o livro, leia. Quem não assistiu o filme, assista, que já está saindo 2, Os Mensageiros, né?
Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter que ser resgatados. Para ser levado, quiçá, se num lugar como esse, vão projetar, ó, tá vendo? O sol estava lindo, mas você reclamou. Tá vendo? Você tinha comida, mas você reclamou. E aí vai. Não é? Então, nós vamos ter que o quê? Reencarnar para amadurecer. Amadurecimento pela dor no plano espiritual, porque diz o Chico Xavier que o maior remorso que nós temos no plano espiritual é a sensação de tempo perdido. Então, nós começamos muitas vezes a nos revoltar contra os outros. E às vezes a gente põe a culpa até em Deus. E baixa mais ainda a frequência. Na realidade, quando nós falamos antes que nós íamos falar da lei que é de ação e reação, a dor, ela não é imposta, ela é fruto de uma lei que é automática, que é de ação e de reação. Deus é gratidão plena. Quando a gente passa a agir dessa forma positiva, a gente entra nessas ondas, a gente se equilibra e vivifica o nosso corpo, a gente toma um banho de paz. Não passou batido, como nós vimos aqui na codificação, e nem na revista espírita, este tema. Sócrates vai trazer a mensagem sobre gratidão através do médium em 1861. Preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem, embora saibam de antemão que não se será recompensado por aquilo que fizemos, porque aquele que se recusa a ser grato pela assistência que lhes der, nem tanto ingrato é. Como entender isso do Sócrates? Às vezes pode ser que ele nos agradeça de uma outra forma. Talvez o que a gente faz para ele, ele faça uma prece por nós. Ele não verbalize gratidão, talvez ele dê um sorriso. É porque a gratidão, ela tem várias formas. Ela é verbalizada por agradecido, muito obrigado, como vimos antes, mas também pode ser uma prece, um louvor, né, um canto. E nós, então, não entendemos. Basta-nos saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor de Deus. Aquele que faz por interesse já recebeu sua recompensa. Deus vos terá mais em conta do que se tivesses recompensado pela gratidão do vosso favorecido. A gente, com a pandemia, eu falei para você, né, do jantar fraterno, com certeza os espíritos já sabiam que vinha a pandemia, porque nós fomos fazer uma palestra em fevereiro de 2020, antes do lockdown, lá em Cambé. E aí o seu Gonçalves, para quem conhece, o paizinho, né, se aproximou do meu esposo e falou: vocês precisam fazer um trabalho assim, assim, assim. A gente não tinha se dado conta. Olha só, precisa, né, tirar o véu, porque nós temos restaurante, tem panela, tem tudo lá. O que a gente estava esperando? Um aviso de lá para cá. E aí a gente começou. Foram 2 semanas, então começar em março, e veio o lockdown. E com o lockdown nós fomos para a rua. Por que eu estou falando isso dentro do tema? Porque muitas vezes você fornece a marmita e você não recebe um muito obrigado. Mas às vezes você recebe um Deus te abençoe. Então Kardec indaga se é válido alguém deixar de praticar o bem para não receber a ingratidão, houver já caso, né, em que o beneficiário prestado não teve a gratidão. Acontece no voluntariado. Inclusive, quinta-feira passada estava eu e ele sozinho, para fazer 100 e poucas marmitas e distribuir. Porque às vezes o voluntário, tudo bem, às vezes está limpado, está acamado, mas às vezes o voluntário, quando vê, nossa, eu dei para aquela pessoa em situação de rua, não foi capaz de agradecer e não volta mais. Então precisa ler aí o capítulo 13 do Evangelho. E lembrar-se que o que faz a mão esquerda não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a direita. E por que isso é colocado no nosso caminho? Para ver a nossa perseverança. Não só a minha, como hoje, como a de vocês, que eu não tinha condições nenhuma, quase liguei para ela dizendo que eu não iria, e muitos aqui relataram também do gripado, né? Mas a gente persevera, porque a gente lembra do que Emmanuel disse para o Chico: mesmo que teus pés estejam sangrando, prossiga. E dentro do tema gratidão não esperar recompensa, perseverar no trabalho do bem.
classifica como estudo aí as questões 937 e 938, quando vai ser colocado, então, decepções, ingratidão, quebra de afeições. Não passou batido nessa obra maravilhosa. Muitas vezes a gente se decepciona, não é? Como já falamos antes. Seria o sentimento de gratidão a força que nos conecta a Deus? Então agora nós vamos entrar um pouco na parte psicológica, ignorância e transcendência. Qual é o sentido existencial? Logicamente a gente tem que progredir materialmente, é bom comprar um carro novo, uma roupa nova, mas o sentido de estarmos aqui é a conquista interna aplicada a favor da gratificação. A gratidão é uma bênção de valor esquecido por nós. Nós nem sequer sabemos o conteúdo psicoterapêutico que ela se reveste. Quando o espírito finalmente atinge o seu objetivo, ou seja, sabe do seu significado de ser imortal e entende com discernimento lúcido, ele passa, como nós veremos no final, no fechamento, a abençoar tudo, a abençoar a todos, agradecendo a oportunidade de fazer parte desse grande conglomerado. A gratidão, então, ela deve ser um estado interior, que vai se agigantando. Então, no primeiro momento, o treinamento, como a Joana falou. Vou sair da palestra, que é fácil, né? Agradecer, porque a gente está envolvido. Mas eu vou sair da palestra, eu vou chegar em casa, gratidão pelo meu animalzinho de estimação, pelo meu filho, pela minha sogra, pelos meus móveis. E a gente vai repetindo, e isso vai se agigantando e vai mimetizando dádivas de alegria e de paz. Por isso que se pode agradecer com um sorriso, com uma palavra, com uma expressão facial, com uma canção. E quem agradece, então, vive feliz e pleno. E aquele que só espera receber, ele vive como? Instável, neurastênico, decepcionado. Quando Confúcio anunciou a frase, haja com bondade, mas não espere gratidão, procurou demonstrar que os sentimentos nobres eles vêm revestidos de outras virtudes, sem esse interesse imediatista do toma lá da cá, do aqui e do agora, do aplauso, da admiração, vem revestido de renúncia. A gratidão, então, tem um caráter de amadurecimento psicológico. E aquele que já conseguiu atingir isso, agradece a tudo e sabe que dependeu de muitos para chegar aqui. Para a gente estar aqui hoje, alguém nos deu o corpo físico, tenha nossos pais nos considerado ou não. Para a gente estar aqui hoje, nós nos alimentamos, alguém plantou, alguém colheu, alguém vendeu, alguém preparou. Nós nos vestimos, a casa tinha que estar aberta. Então, muitos fatores para nós aqui estarmos. Então, passa, diz Joana de Ângeles, nessa parte psicológica da gratidão, a um trabalho de reconstrução dos equipamentos emocionais, deixando-se de refugiar na projeção da própria imagem ou dos outros, quer dizer, dando a cada um o direito de ser como é, mas nós vamos eleger não viver com inveja, nem ciúmes, nem mágoa, nem amargura. E logo vamos diluindo a sombra. Há muita gente que fala até erradamente, né? Uma batalha da luz com as trevas. A gente usa isso. Joana ela vem explicar que é conquistar a sombra. É assim como acontece nas reuniões mediúnicas. Quantas vezes aqueles espíritos sofredores são levados para a luz, para o esclarecimento? Como num bosque. Então está escuro, mas aí o sol projeta aquela luminosidade e se forma uma clareira. Então ela pede para a gente ir diluindo essas sombras. Jesus, nosso modelo, nosso guia, o homem-luz, o maior exemplo de maturidade psicológica, fez da sua vida voltada à gratidão. Enriqueceu a terra com os ensinamentos de amor, de perdão, de misericórdia e de compaixão pelo ingrato. E aí nós vamos agora, prosseguindo nessa convivência, e vamos expandindo esse sentimento de gratidão. Aqui, a foto ainda se refere lá no Livro dos Espíritos, fala um pouquinho.
aquela parte que a gente fica esperando, né? Por exemplo, aqui 30 anos de casado, não é, Luciano, esse ano? Então, de repente, ele vai me trocar por uma mais nova, mais rica, não sei. E aí eu vou passar a chorar com o Cláudio, ele me abandonou, eu fiz isso, embora ele tenha feito muito mais por mim nessa existência. Mas eu vou começar a reclamar, fiz tudo isso e ele me largou. Então você fez para esperar que ficasse com você a vida toda. E filhos, né? O meu filho agora já está com 18. Então fez o Enem e botou a notinha dele lá no Rio Grande do Norte. Aí isso aqui simboliza o síndrome do ninho vazio, né? A gente não quer e a gente passa a falar, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo, agora vai embora, bater asas. Na realidade, a gente tem que fazer pelo bem da criatura e não esperar, né, companhia ou retribuição. Se retribuir, melhor porque ponto para o outro. Então, o ideal é viver-se em favor da gratidão, sem a receber, valorizando este lado, claridade da vida. Jesus, por tudo que fez, pelas fabulosas lições que ele deixou, o que ele recebeu no final da existência? A negação de um amigo, a traição do outro, a perseguição dos imaturos, dos egoístas, a infâmia, o abandono, a exposição à ralé, as chibatadas, a crucificação, mas voltou em triunfo, em luz para o plano espiritual. Lembrando então sempre Jesus, se não tiverem gratidão para contigo, amai os inimigos. Para a gratidão, Emmanuel, que fora mentor de Chico, nos deixa a dica. A resposta é a caridade. E a caridade não é sempre material. Aqui ele nos pede a caridade em forma de esquecimento. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males que se instalam na modernidade. Porque nós todos ainda, como comentávamos antes, né, somos espíritos enfermos. Então, quando alguém consegue ofertar a gratidão mesmo, espontaneamente, num clima psíquico legal, ainda é raridade no nosso mundo. Então, a meta nossa é gratidão todos os dias. E aí vocês podem perguntar, mas como? Como aquele atendido lá no atendimento fraterno, ele chega e fala, estou numa depressão tão profunda, não adianta você mandar eu imaginar passarinho, cachoeira, Jesus, eu não consigo. E a gente tem que respeitar. Então a gente fala assim para esse paciente, acorda e diz obrigado, Senhor, porque é só que ele vai conseguir falar. Mas ele vai, querendo dizer, ele antes saindo dessa psicosfera, se envolvendo numa sintonia maior. A gratidão, então, tem de se transformar em hábito natural. Primeiro a gente vai pensar, depois vai ser automático. É um treinamento, é um exercício diário. E aí a nossa consciência vai experimentando esse contínuo despertar, vai se tornando lúcido, vai capacitando o indivíduo ao trabalho, ao enfrentamento das dificuldades. Olha o que nós passamos aí, uma pandemia está passando. Passamos por uma pandemia e vamos entender a fatalidade, que a única fatalidade da vida é a evolução que estamos submetidos. Então, diz Joana de Ângeles, nessa parte psicológica, essa tarefa do self. Para nós espíritas, tarefa do nosso espírito encarnado. Expressar em gratidão, despertar para a realidade da superação da sombra. A perspectiva da transcendência, quando a gente sabe que é ser imortal, tem um significado muito grande para nós. Porque nós sabemos que não se encerra aqui esse ciclo quando acaba a vida física. E é essa visão imortalista que vai produzir o amadurecimento psicológico. Vai enriquecer o indivíduo numa segurança moral. E ele vai se identificando com a vida e com os problemas, com as crises existenciais. A transcendência faculta gratidão em todas as circunstâncias, para que se tenha um comportamento saudável, para que se consiga ter relacionamentos edificantes e para que se tenha a alegria de viver olhos postos no futuro. O que será esse probleminha que eu estou passando agora daqui 100, 200, 1000 anos? Então
Então, se nós for exercitando, nós vamos automatizando esse comportamento, ele vai se fixando e com o tempo não precisa de esforço. Agora, qual que é o mal da humanidade? Ansiedade. A ansiedade, o ingrato padece de ansiedade. Ele tem baixo nível de autoestima. Ele tem medo dos enfrentamentos. E a gratidão é esse sentimento nobre que vai proceder aí das nascentes profundas da psique. Por essa razão que o sentimento, as emoções, como nós falamos antes, influentes da gratidão, elas trazem bem-estar. Tem uma explicação no cérebro, uma explicação orgânica, porque mexe nos nossos neurotransmissores. E aí a noradrenalina, a serotonina, o cortisol, vai estar tudo equilibrado. Então, nós vimos essa noite que é indispensável a entrega irrestrita à gratidão. Por isso, desse capítulo do Evangelho, é preciso para evoluir, disse Kardec, ser grato. A psicologia da gratidão abre um elenco de excelentes recursos propiciatórios para a felicidade do ser humano. A gratidão individual de cada um de nós é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se, tornando um sentimento que propicie, esse é nosso desejo, equilíbrio social, tão necessitado, né? Espiritual da humanidade. Mas Joana de Ângeles, nessa condição de estudo com esses psicólogos e psicoterapeutas, vai nos deixar tarefas. Então, depois que a gente assiste a palestra, não tem como dizer eu não sabia. 3 níveis da gratidão. Temos jovenzinhos aqui, né? Provavelmente joga joguinho, não tem os níveis para ir avançando. Você vai avançando de fase, às vezes ganha até mais vida. Por que não trazer para a nossa fala os 3 níveis que Joana nos pede? O ingrato está no nível 0, porque ele não agradece. Aquele que está no nível 1 é aquele que agradece tudo. Obrigado pelo ar, pela vestimenta, pela porta do seu espírito aberta, pelo alimento, pela água, pela família, pelo emprego. E aí a gente vai ficar aqui a semana inteira falando, né? Pela espiritualidade que nos assiste, aí vai. Mas ela pede que nós temos que avançar. O tempo urge. E ela pede o nível 2. De repente, você tem que agradecer pelo mal que não te ocorreu. De repente eu pego o carro aqui no centro espírita, saio sempre, vamos botar um horário aqui, 21h30 do centro espírita, 21h50 eu estou na minha casa. Naquele dia, a palestrante que falou demais, eu já estava até nervoso ainda, ouvindo. Ou eu peguei aí um embrulho no trânsito. A gente não tem que xingar, tem que agradecer. E de repente lá na frente a gente vê um grave acidente. Puxa vida, exatamente nesse horário. Era o horário que eu era para estar passando ali. Será que a gente agradece? Agradecer, diz Joana, pelo mal que não chegou. Então de repente eu vou para o consultório do médico e eu vou esperar o resultado com a ação na mão. E o médico disse que deu negativo. A gente sai do consultório e agradece. Chega em casa e faz uma prece. Então, agradecer pelo mal que não chegou, mas a coisa vai ficando mais difícil. E ela pede para agradecer, vamos botar aspas bem grande, pelo mal que nos chegou. Mal porque a gente na doutrina espírita sabe que não é mal. Se a gente lê a doutrina, principalmente a Gênesis, o que é o bem e o que é o mal, a gente vai entender. Então, de repente, vou pegar meu exemplo aqui, eu vou no consultório com a biópsia e o médico fala assim, é um câncer de mama. Aconteceu isso comigo em 2018. A gente agradece. Obrigado, Senhor, porque era para mim. Confesso que no primeiro momento a gente leva um soco no estômago. Mas nós somos espíritas. Então, chegando em casa, você abre o Evangelho e fala, é meu expurgo. Obrigado, Senhor. Não é o exame errado, não é do vizinho. Ou então a gente é assaltado. Aconteceu conosco também.
Arma na cabeça do meu marido, meu filho era menor, tira do marido, põe do filho, leva tudo. Leva carro, leva televisão, leva celular, leva. A gente agradece. Num primeiro momento a gente se revolta. Mas disse Jesus, é necessário que os escândalos venham. Ai daquele, porque não se justifica a atitude do malfeitor. Mas aí você tem um evangelho no lar e você diz, obrigado Senhor, porque levou a minha dívida. Eu não sei se eu no ano passado não fui escravocrata e não tirei com o não pagamento aí do salário, no caso a escravidão, usurpei dos bens sem pagar o trem e hoje alguém levou minha dívida. Ore pelo malfeitor, para que ele encontre o caminho da luz, como nosso irmão fez aqui pelos encarcerados, não é? Então é isso que Joana nos pede, agradecer. Lembra lá na frente, eu falei lá no final, a gente vai falar, agradecer tudo e a todos. Gratidão, então, é essa nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando, tornando-se um sentimento coletivo que propicie equilíbrio social e espiritual da humanidade. Agora, para finalizar, vocês fazem a prece antes do passe? A prece por outra coisa? Não, no final a gente faz. Faz no final, então eu vou ler o poema. É uma prece quase, mas eu vou ler para vocês, procurem no YouTube. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de mil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que vêm do céu, que vêm a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me por eles rogar a teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar. O teu nome sublime, assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, das lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ajuda, que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de ação, de progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, que fazem ternura, que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham no solo, que amparam o sofrimento, que estancam a lágrima, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes, fulgindo nos meus braços, pelos pés que me levam a caminhar ereto firme, a marchar pés em renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados em outra encarnação, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a vida dessa dolorosa vida, poderão bailar, e em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível, quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio ou a tapera, a casa da miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se nem sequer lar eu tiver, um teto abrigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar,
se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me destes a vida jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. É um poema da gratidão resumido da Amélia Rodrigues Espírito através de Edivaldo Franco. E para mim, que tanto ouvimos falar de gratidão, gratidão imensa por esses instantes da espiritualidade que nos deu suporte para vencermos essa etapa.